Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos trabalhar com matemática e geografia. Na matemática, continuaremos com sólidos geométricos. Então, eu vou compartilhar, peguem o nosso livro de atividade. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Já. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, vejam bem, pessoal. Vamos fazer exercícios parecidos do que a gente já tinha feito no nosso caderno, no nosso livro de matemática, certo? Então, nós estamos exercitando atividades parecidas. Então, aqui, nós vamos novamente fazer, né? Pinte as figuras de acordo com a legenda. Então, amarelo, os prismas, vermelho, pirâmides, e azul, corpos redondos. Então, claro, você vai novamente lembrar, rever o que são formados prismas, o que é uma pirâmide e o que são corpos redondos. E, de acordo com as figuras que estão aqui, vocês vão pintar, certo? Na questão 2, complete as tabelas corretamente com o número de faces, vértices e arestas. Lembrando, o que é a face? O lado da figura. O que são vértices? É a união das arestas. E o que são as arestas? É a linha, o lado aqui, né? E aí você vai ter que contar e colocar direitinho aqui. Não esqueça de colocar o nome do sólido geométrico que você está trabalhando aqui. Então, aqui o nome dessa figura. Então, o que você tem? Você tem aqui. Quantos lados tem essa figura? Pensou? Como é que eu posso dar o nome dela? Escreva aqui e depois coloca número de faces, números de vértices e número de arestas. Na próxima, a mesma coisa, são mais figuras. Questão 3. As imagens a seguir correspondem a um mesmo sólido geométrico, porém está de posição diferente, certo? Aí você vai ter que responder, assinalar, né? Sobre esse sólido, assinale V para as verdadeiras afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, você vai ler as afirmativas e vai dizer se é falsa ou se é verdadeira. E na questão 4, a nossa última de matemática, diz o seguinte: observe os objetos que nos cercam. Podemos perceber que eles se distinguem, entre outras coisas, pela forma. Sempre que um objeto for semelhante a alguma figura geométrica, dizemos que ele tem a forma dessa figura. No quadro abaixo, no quadro a seguir, há diferentes objetos de nosso cotidiano. Então, eu tenho aqui, número 1, casquinha de sorvete, número 2, caixa de encomenda, número 3, papel higiênico, número 4, bola de futebol. Com quais sólidos geométricos eles se assemelham? Marque a alternativa correta. Então, número 1, a figura 1 é um cilindro, a figura 2 é um cubo, a figura 3 é um cone, a figura 4 é uma esfera. Ah, não é essa, então você não vai assinalar. A próxima. A figura 1 é um triângulo, a figura 2 se parece com um quadrado, a figura 3 é uma esfera, a figura 4 é um círculo. Ah, tia, não é. E assim você vai fazer até achar até você achar o nome
das formas que você acha que tem essas figuras. Perfeito? Então, essa é a atividade de matemática que temos para hoje. Agora, vamos entrar em geografia. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar o nosso livro de geografia para a gente iniciar o conteúdo novo de hoje. Bom, deixa eu só... Deixa eu aumentar. Só um pouquinho. Bem, então, olha só. A nossa atividade hoje diz transporte, essa é a unidade temática, transporte e comunicação, interligando o planeta. Bem, vamos iniciar falando do transporte. Essa vai ser a primeira coisa que vamos falar, sobre o transporte, certo? Então, qual é a ideia? Preste atenção. Você já percebeu que muitos dos produtos que consumimos vêm de outros lugares? Ou notou a quantidade de pessoas que viajam nos fins de semana e férias para lugares distantes? Como é feito o transporte dessas pessoas? E das mercadorias que consumimos? Observe as imagens a seguir e, em seguida, converse com o professor e os colegas sobre as questões. Então, prestem atenção na figura. Aqui tem uma figura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado em São Paulo. Outra figura, que é o trecho duplicado da rodovia estadual, a SP-258, no município de Itararé, interior de São Paulo, foto de 2015. Depois temos uma locomotiva, percorre trecho, entre Boa Vista e Guaianã, no município de Itu, São Paulo, foto de 2013. E, para finalizar, nós temos uma outra foto, que são pessoas embarcando e desembarcando em portos fluviais, em porto fluvial de Juruti, no Pará, 2015. Tia Carla, o que é fluvial? Quando eu falo fluvial, eu estou me referindo a rio, certo? Jóia. Então, isso aqui são embarcações que navegam em rio, certo? Perfeito. Agora, o que isso tudo tem a ver com as questões que eu fiz ali? Percebe que muitos dos produtos vêm da onde? Vêm de outros lugares. A gente sabe que vem. Às vezes até de lugares muito distantes. Ou de pessoas indo viajar para lugares distantes, lugares perto. Mas como isso acontece? Quem respondeu que isso acontece através dos transportes, isso mesmo. Elas são tanto as pessoas como as mercadorias, elas precisam de um meio que possa transportá-las, certo? De um lugar para outro. E é sobre esses meios de transporte que vamos falar hoje. Então, na página seguinte, diz assim: vias de transporte no território brasileiro. Então, vias de transporte, são o caminho
dos transportes no território brasileiro. Quais são esses transportes? Né? Como acontece? Então, é isso que vamos comentar hoje. O nosso texto diz assim: o ir e vir de pessoas e mercadorias somente é possível em razão de uma série de estruturas criadas pelos seres humanos, ou seja, as estradas, as pontes, aviões, navios, aeroportos, portos, barcos, carros, caminhões, ônibus, entre outros. Juntos, todos esses elementos constituem o sistema de transporte de um país. Perfeito? Então, se eu perguntar para vocês o que é um sistema de transporte, vocês já sabem responder, né? É o ir e vir de pessoas e de mercadorias através de elementos criados pelos seres humanos, como as estradas, as pontes, os aviões, os navios, o aeroporto. Perfeito. O sistema de transporte brasileiro vem sendo construído e modificado constantemente desde os tempos da colonização portuguesa. Por que desde os tempos da colonização portuguesa? Porque foi a partir daí que a gente começou a ser construído, né, como uma organização social. E a partir daí é que se foi desenvolvendo esse sistema de transporte. Se a gente for pensar lá no início, né, onde era muito na parte do litoral brasileiro, a gente tinha, né, as vilas, bem ali no litoral brasileiro, e o transporte era muito feito para Portugal. O meio de transporte utilizado na época era navio. E com o crescimento, né, com o crescimento da colonização, do povoado, da necessidade, foi também se modificando o sistema de transporte, certo? Então, aqui nós vamos falar de alguns sistemas de transporte. Nós vamos falar do transporte hidroviário, ou seja, transporte que navega, né, em águas, transportes da água, os transportes rodoviários, tá? Terrestre, nós vamos trabalhar também. Vamos trabalhar o ferroviário, então nós vamos conhecer alguns desses meios de transporte, certo? E vamos iniciar então pelo transporte hidroviário. Até aproximadamente em 1800, os portos marítimos eram os principais portos de entrada e saída de mercadoria e de pessoas no país, uma vez que a maior parte da população se concentrava nas proximidades do litoral. Atualmente, os portos brasileiros continuam sendo muito utilizados para receber e enviar mercadoria de grande porte ou em grande quantidade e a diversos países. Então, quando a mercadoria ela é muito grande ou ela tem grande quantidade, se utiliza o transporte marítimo, certo? Muitas vezes esse transporte se utiliza de caixas de metal, chamadas de container, que são acomodadas em espaços específicos no navio.
o turismo também tem trazido aos nossos portos vários navios de passageiros. Então, aqui, ó, é o que ele está falando. Aqui são os navios, né? Eles são grandes, até para poder ter a capacidade de estar levando produto em grande quantidade ou produtos grandes, né? Aqui está. Aqui, os containers estão pequenininhos aqui, estão vendo? Aqui, ó, de acordo com uma eles estão aqui, ó. E depois são colocados aqui dentro. Então, aqui, ó, navios de container aguardam carregamento de grãos para exportação no porto de Paranaguá, litoral do Paraná. Uma foto de 2015. Na próxima página, mostra os containers, aqueles que a Carla falou, ó. Estava bem pequenininho, carregado com carne e outros produtos de exportação no porto de Paranaguá, Paraná 2015. Então, são essas caixas de metal aqui, ó, que é onde eles conseguem colocar a mercadoria. E aqui é um navio de turismo, para passeio, tá? Ele está, aqui foi a foto no Salvador, Bahia 2015. Já abaixo nós temos o mapa, né, do Brasil, que mostra a distribuição dos principais portos marítimos brasileiros. Então, depois vocês vão olhar com bastante cuidado cada um deles, e lendo a legenda para vocês poderem interpretar. Então, o que está em estrela é a capital federal, que tem bolinha ali no centro, capital estadual. Aqui, ó, os quadradinhos aqui, ó, em azul, são os portos marítimos. E aí, claro, diante das siglas dos estados, vocês vão saber aonde eles estão. Certo? Depois, na próxima folha, diz o seguinte: a rede hidroviária brasileira é composta pelas redes marítimas, deixa eu sair daqui um pouquinho, pelas redes marítimas, que é a navegação pelos mares, e fluvial, navegação pelos rios. A primeira é constituída pelos portos e navios que trafegam por nossa costa. O que é a nossa costa? É essa parte aqui, o litoral, lembra? A tia Carla já falou? Isso eu chamo de costa e litoral. Então, a rede fluvial, por sua vez, é formada pelos portos ou terminais hidroviários e os barcos que trafegam entre eles. Observe no mapa que nem todos os rios do Brasil podem ser utilizados como via de transporte, pois muitos estão a grandes distâncias dos centros urbanos, bem como apresentam queda d'água, meandros, que são curvas acentuadas, e outras características que dificultam a navegação, especialmente as embarcações grandes usadas no transporte, ou seja, rios pequenos, que não vão poder suportar grandes navegações, né? E quando nós temos o Brasil, ele tem muito rio que a gente chama rio de planalto, né? Então, o rio de planalto são rios que apresentam muitas quedas d'água e curvas acentuadas. E esse tipo de rio, ele não serve para navegação. Ele só vai servir os rios que a gente chama de rio de planície, né? E não vai ter as quedas. Perfeito? Então, aqui nós temos o mapa da rede hidroviária.
aonde vai apresentar para vocês, né, os terminais hidroviários, os pontos amarelos, certo? Nossas hidrovias estão espalhadas por todo o território, mas não são um meio de transporte bem aproveitado na maior parte do Brasil. Na região amazônica, norte do país, contudo, elas são o principal meio de transporte de transporte. Aí aqui eu quero que vocês olhem aqui, ó, o tipo, né? Ao redor por água e pela floresta amazônica. Muitos moradores da região norte têm, nos rios, um importante meio de transporte. Então, na região amazônica, norte do país, elas são o principal meio de transporte. De grande parte da população. A população depende do meio de transporte nessas regiões, certo? Deixa eu ver se está aqui. Ó, que utiliza os barcos e os rios para deslocamentos mais longos. Isso acontece em decorrência da grande quantidade de rios existentes na região e também da pouca quantidade de rodovias e ferrovias entre as cidades. Então, se não existe muita ferrovia, né? Não existe estrada de ferro para o trem passar. Não existe, ou melhor, existe poucas ruas, rodovias, e tem uma grande quantidade de rios, eles vão se utilizar do meio, né, da navegação para justamente fazer essa parte de locomoção. Então, aqui é uma balsa que oferece serviço de travessia de pessoas e automóveis no município de Moju, no Pará. Então, vocês estão vendo que aqui ó, tem muitos carros e algumas pessoas. Elas vão sair daqui para outro lugar. Em alguns casos, parte dos rios não apresentam um bom potencial de navegação. Por isso, muitas vezes, é necessário construir barragens, canais ou desviar seus cursos para que possam ser utilizados como via de transporte. Aí vem o caso, aqui, ó, o barco turístico passa por eclusa da hidrovia Tietê-Paraná, município de Barra Bonita, São Paulo. Então, ele entra, um tipo de uma garagem, né? Ele entra, ele é elevado para poder navegar na outra parte. Ó. Barco rebocador transporta cargas pelo canal Deoclésio Bispo dos Santos, município de Pereira Barreto, São Paulo. Então, olha só, tem tudo carga. E ele está passando pelo rio. Bem, agora nós vamos falar sobre os transportes, o transporte ferroviário. Preste atenção. Já o transporte ferroviário se desenvolveu bem mais tarde. As construções das primeiras ferrovias começaram no Brasil a partir do fim do século XIX e foram intensificadas no início do século XX. Grande parte delas ligava às regiões agrícolas, principalmente produtoras de café, aos portos de Santos e Rio de Janeiro, de onde esse produto era embarcado para outros países. Por isso, nessa época, o transporte ferroviário teve um aumento muito grande, devido
a essa fase do café, né, que o Brasil passou. Então, aqui nós temos observar o mapa a seguir e confira a distribuição das principais rodovias do Brasil. Então, onde eu tenho rodovia? Essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só para vocês perceberem. Ó, essa linha aqui, ó, um traçadinho, indica onde eu tenho rodovia. Desculpa, ferrovia no Brasil. E vocês podem notar que não são muitas, são poucas. Olha a extensão que nós temos do território brasileiro, né? E olha a quantidade de ferrovias que temos no Brasil. Então, aqui diz assim: dessa forma, muitas das ferrovias brasileiras foram construídas quando a economia do país estava concentrada na exportação de produtos, como café e minerais. Essas ferrovias ligavam as regiões produtoras aos portos exportadores, sem, contudo, realizar a integração do território nacional. Antes mesmo que o sistema ferroviário fosse implantado em outras regiões do Brasil, começaram a ser construídas as rodovias. Dessa forma, os carros e caminhões substituíram os trens como principais veículos de transporte, integrando a maior parte do território no decorrer das últimas décadas. Então, vejam só, olha o problemão. Tinha-se a estrada, a ferrovia, o transporte ferroviário, mas esse transporte ele não conseguia integrar todo o território brasileiro. Eram poucos. E aí foi necessário o quê? Criar rodovias, né? E substituir as ferrovias para os veículos, para poder garantir essa integração do território todo. E aí vem, então, os transportes rodoviários. A partir do início do século passado, na década de 1920, rodovias, automóveis, caminhões e ônibus passaram a estar cada vez mais presentes nas paisagens urbanas. Nas paisagens urbanas brasileiras, por apresentarem uma série de vantagens, esses veículos foram, aos poucos, dominando o transporte de mercadorias e passageiros. Isso porque, enquanto os trens se movimentam sobre trilhos, os quais devem ser construídos em terreno pouco acidentado, em linhas mais ou menos retas, para evitar que descarrilhem, ou seja, para evitar que o trem não saia do seu trilho, os automóveis podem se locomover sobre estradas de asfalto e mesmo de terra com curvas, subidas e descidas. Também pelo fato de, no Brasil, serem muito antigos, os trens ainda são mais lentos que os veículos motorizados. Então, vejam só, né? A vantagem do carro na época de criar, olha como a necessidade foi se fazendo. O trem começou a ficar devagar demais, né, para a necessidade. E as ruas, ou melhor, as ferrovias tinham que ser feitas e construídas em lugares que não pudesse ter muito morro, que fosse mais ou menos
né, retos. Já os carros não tinham esse problema. Eles poderiam andar em asfalto, em rua de terra, em lugar com morro, e eles eram mais rápidos. Por isso, por ser motorizados, eles se tornavam mais rápidos, certo? Assim, o transporte rodoviário, mesmo sendo menos econômico que os trens, passou a ser o mais utilizado sistema de transporte brasileiro. E o espaço passou a ser organizado considerando a circulação de automóveis. Essa mudança não aconteceu de forma rápida. Até a década de 1950, o Brasil ainda não contava com um sistema de transporte rodoviário moderno e bem espalhado pelo território. As rodovias pavimentadas eram poucas. A partir dessa época, porém, o processo se acelerou. Isso ocorreu em grande medida por causa da construção de Brasília, pois esta se localiza em uma área central do território. A nova capital do país estava em uma distância média dos centros urbanos mais afastados e necessitava se integrar com as grandes cidades do país. Foi então que começaram a surgir mais rodovias. Então, aqui mostra a rodovia Belém-Brasília, né? Belém a Brasília. É um conjunto formado por diversas rodovias federais, rodovia federal, né? E pertence ao governo. Então, elas são chamadas de BR, tá? Quando são federal, é BR, Brasil, que ligam a capital do país, Brasília, né? A capital do estado de Pará, Belém. Na imagem, trecho da BR 060 em Goiás, 2012. Então, quando eu vejo o nome de uma rodovia que é o nome do país, BR, né? Ela pertence à rodovia federal do governo. E quando é do município, dos estados, ela tem a sigla do estado. Aqui, ó, mostra outro tráfego do caminhão, né? Tráfego de caminhões e carros na BR 040, a principal ligação rodoviária entre Brasília e o Rio de Janeiro, em trecho do município de Santos Dumont, Minas Gerais, 2015. E, continuando, um pouquinho. Então, vamos lá. Atualmente, o Brasil conta com importantes rodovias, tanto federal quanto estadual. As federais atravessam várias unidades de federação. O que são unidades de federação? São os estados. E podem ser identificadas por meio da sigla BR. Então, quando são federais, elas passam pelos estados com a sigla BR. Já as estaduais levam a sigla da unidade federativa, ou seja, do estado por onde ela passa. Então, a que pertence? Exemplo, né? Se a rodovia está passando por São Paulo, ela vai receber SP, o nome.
para o Rio, RS, e assim por diante. Entenderam? Então, quando ela recebe o nome do estado, ela é uma rodovia estadual. Quando ela recebe o nome do país, como BR, ela é uma rodovia federal. Certo? Então, aqui nós temos, né, a seguir o mapa das principais rodovias brasileiras. As principais estão aqui. Então, aqui, ó, vocês têm que perceber que a linha vermelha são estradas pavimentadas, tá? Então, aqui, ó, as rodovias. Em seguida, vamos falar do transporte aéreo. Em termos de tempo e velocidade, a rapidez do avião supera a de todos os demais meios de transporte. Confira na tabela a seguir a comparação entre o tempo médio gasto para se viajar de avião e de ônibus, da capital do país até outras grandes cidades. Tá? Eu quero que vocês coloquem aqui, ó, a distância percorrida entre um e outro. Claro que eu quero que vocês levem em consideração, dependendo da parada que cada viagem vai fazer. Isso também interfere, né, no gasto de tempo entre essas viagens. Em seguida, diz assim: pela rapidez e pelo conforto que oferece, o meio de transporte aéreo tem sido muito utilizado no Brasil. Atualmente, existem aeroportos em todas as unidades da federação. Além disso, a maioria das capitais conta com aeroportos internacionais, ou seja, que recebem voos vindos de outros países, certo? Aqui nós temos a imagem panorâmica do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal. No interior das unidades da federação, também podemos encontrar muitos aeroportos com voos mais curtos para destino não tão distante. Viajar de avião sempre foi uma possibilidade para poucas pessoas, uma vez que os preços das passagens costumam ser bem mais altos do que os dois ônibus, que os das de ônibus. No entanto, nos últimos anos, essa diferença vem caindo bastante. E muitas pessoas que antes não tinham acesso a viagens aéreas, agora podem utilizar o avião ocasionalmente. Então, aqui, nós temos passageiros se preparando para embarque no Aeroporto Internacional de Santos Dumont, Rio de Janeiro. Claro que, atualmente, no momento que a gente está vivendo, não deve estar assim, né? Lotado do jeito que mostra aqui. Então, pessoal, vimos um pouquinho, né? Sobre. Um pouquinho que eu quero falar com vocês. Assim. Agora a gente viu. E falamos um pouquinho dos transportes brasileiros. Falamos sobre o hidroviário, sobre rodoviário, sobre ferroviário, aéreos. A gente falou um pouquinho de cada um, mas a tia coloca no e-mail enviado, né, para vocês, e vocês têm lá, deixa eu pegar aqui a minha folha, que eu quero falar direitinho para vocês aqui. Eu coloquei 3 links para vocês assistirem, para complementação do nosso conteúdo.
E aí eu quero que vocês anotem perguntinhas que eu quero que vocês respondam após assistirem esse vídeo. Então, preste atenção. O primeiro vídeo, vocês vão me responder a seguinte pergunta. Vocês vão assistir e depois vão responder a primeira pergunta assim. Quais as principais características na rede de transporte brasileiro? Certo? Muito bem. No segundo vídeo, vocês vão me responder. Vão me responder. O que é transporte tubular? Já ouviu falar? Nós não falamos dele aqui, mas no link fala. E aí eu quero que vocês me respondam. E no terceiro vídeo, eu quero que vocês me respondam. O que é modal? Qual o modal que o Brasil optou? Quando o modal ferroviário no Brasil teve seu ápice? E quarto, atualmente, como a ferrovia é utilizada? Atualmente, como a ferrovia é utilizada? Anotaram aí? Botaram bonitinho aí? Muito bem. Porque na nossa live eu vou questionar vocês. Não esqueçam de assistir o link direitinho para aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Aí tá, nós temos então, deixa eu colocar aqui, a atividade. Aí vem a atividade que eu peço para vocês. Então, assim, como primeira atividade, deixa eu só aumentar. Só um pouquinho. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Já vai. Vamos lá. Só um pouquinho, quero que realmente para mostrar para vocês. Quando ele quer, ele aumenta. Tá, então ele vai falar, a nossa atividade vai ser assim. A primeira, né? Observe no mapa. Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho. Estou. Quero aumentar para vocês. Para ficar melhor para visualizar. Então, olha só. Na nossa atividade, ela diz assim, ó. Observe no mapa da página 115 a localização dos principais portos marítimos no Brasil. E, em seguida, responda à questão. Então, vocês vão lá olhar o mapa da página 115. Eu não vou voltar ao livro,
Eu vou apresentar aqui para vocês, ó, é esse mapa aqui, certo? Então, lá na página, aí o que vocês olham, e lá na atividade diz assim, que a unidade da Federação Brasileira apresenta portos marítimos. Então, eu já falei para vocês, quando eu me refiro à unidade de federação, eu estou me voltando ao Estado. Então, eu quero que você coloque o nome do Estado, tá? Então, você vai botar o nome dos estados que aparecem ali, aonde tem os portos marítimos do Brasil. Ah, se você olhou lá e tem em Santa Catarina, você vai botar. Se tem no Rio Grande do Sul, você vai escrever. Então, esses são os estados, né? As unidades de federação. Na parte seguinte, também nós temos, né? Um pouquinho. Ó, aí na página diz assim, a questão número 2. Agora, observe o mapa da página 116. De acordo com ele, a rede hidrografia, de acordo com ele, a rede hidrografia está bem distribuída pelo território nacional, você vai colocar sim ou não. Porque muitos rios não são utilizados como meio de transporte e não integram essa rede. Por quê? Nós vimos também, foi comentado. Aí você vai escrever, certo? Depois, questão 3. Questão 3 diz o seguinte: analisando novamente o mapa das hidrovias brasileiras, da página 116, faça uma pesquisa e responda às questões a seguir. Quais são as principais hidrovias brasileiras? Você vai colocar ali todas que estão ali principal. Letra B. Acompanhe com a ponta de seu lápis o trajeto de uma dessas rodovias e depois escreva. Você vai escolher o trajeto nessa rodovia. Vai colocar a ponta do lápis nesse trajeto, vai percorrer até um outro lugar. Isso é pessoal, cada um vai fazer o seu. Aí você vai ver o nome do rio principal que passa ali. A gente já trabalhou isso, lembra? O nome do rio? O rio principal é sempre o nome dele mesmo. Em que sentido o rio atravessa o território brasileiro? Né? Depois, o nome das unidades de federação atravessadas por essa hidrovia. Então, quais os estados que ela passa? A unidade da federação onde você mora. Aí, assim, ó, a unidade da federação onde você mora, há alguma hidrovia? Qual? Depois, quais a unidade federativa podem se interligar através da hidrovia Tietê-Paraná? Aí você tem que olhar no mapa, certo? Jóia. Voltando, não. Aí na página 24, nós temos ainda como atividade. Deixa eu colocar aqui. Ó, aí vai responder. Em qual das regiões brasileiras é mais frequente o uso do transporte fluvial por rios? Pesquise e explique por que isso acontece. Lá no texto fala. 2. De acordo com o mapa da página 118, onde há maior concentração de ferrovia no país, né? E aí eu quero que você diga para mim, né? Será que tem maior no Nordeste? Será que tem maior concentração no Sul? Então, vocês vão dizer aonde tem mais concentração. E por quê?
existe mais concentração ali. E depois a questão 6 é uma pesquisa que vocês vão fazer, né? Então, essa pesquisa vocês vão fazer na internet ou em algum livro, dizendo assim, responda às questões considerando o município onde você mora. Qual é o município que moramos? São José. Jóia. Aí diz, há alguma ferrovia em seu município? Ah, não. E nas proximidades, há alguma ferrovia representada no mapa? Aí você vai olhar no mapa, né? O nosso município de São José fica em Santa Catarina. Tem alguma rodovia ali por Santa Catarina, próxima onde a gente mora? Você vai escrever aqui, né? Ela liga quais pontos do território? E a 7. Pesquise sobre a rodovia mais perto de onde você mora e escreva nas linhas abaixo se por meio dela são transportadas pessoas ou mercadorias. Caso sejam mercadorias, registre o que é transportado. Entendeu? Simples assim. Joia, né? Então, não tem mistério, claro, que se tiver alguma pergunta, é só me questionar aqui no nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo de estudo, certo? E não esqueçam das perguntinhas que a tia Carla deu ali em relação ao link que a tia Carla passou. Espero que vocês consigam assistir, tá? Então, por hoje é só. Até amanhã e tchau. Beijinho.